venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é Aê, Keila! Hoje tá florido aqui, hein? Dionísio Freitas, Keila, Sheila não, Keila. Keila. Dia do trabalho, nós tá como trabalhando. É ver o primeiro Hora da Venenosa com a Keila. Óbvio. Você vai se arrepender. Ô, Keila, eu fiquei curioso, porque assim, eu, quando namorava muito, eu recebia muitos recadinhos me xingando. Como assim? Desligado, não manda flores. Hoje eu corrigi da isso. namorada. Da namorada. Ah, entendi. Só que Era a mesma, né? Era uma só. Ou eram várias ao mesmo tempo mandando recadinho? Tá certo. E teve um famoso que aproveitou que passava por uma situação semelhante e fez sucesso com isso. E fez dinheiro com isso. Opa, perdi. Meu filho, ele pegou todos os bilhetes que a ex-namorada mandava xingando e transformou em várias músicas de sucesso. Mas deixa eu explicar essa história. Eu tô falando do Rogério Flauzino, gente, vocalista do Jota Quest. Jota Quest. Várias músicas que a gente canta do Jota Quest são culpa da ex-namorada dele. E ele contou que 3 grandes sucessos da banda foram escritos inspirados em cartas e bilhetes enviados pela ex-namorada dele, que é a Fernanda Mello, que é uma ótima redatora. A Fernanda sabe trabalhar com as palavras. E Fernanda, quando ficava brava, mandava recados para ele, ali algumas mensagens, xingando, detonando e algumas até elogiando. E o Rogério achava tudo aquilo muito bem escrito. Tão bem escrito que ele pegava os bilhetes, alguns trechos, e transformava em música. Assim, nasceram algumas canções como Só Hoje. Essa é linda, né? Preciso de você, com qualquer humor, com qualquer... É linda essa música. Muito. É linda. E tem uma música também que vem de um bilhete que se chama Mais Uma Vez. E a outra é Carta de Amor. Carta de Amor é de um sofrimento. Você vê que ela estava realmente com o coração dilacerado quando ela mandou o bilhetinho para ele. Vamos ver o Rogério explicando essa história. Solta aí. Tem 3 grandes sucessos de Jota Quest, foram escritos com letras escritas pela Fernanda Mello, que foi minha namorada, minha mulher, assim. E a Fernanda sempre escreveu muito bem, ela é redatora, etc. Ela escrevia umas cartas para mim, me xingando, me detonando ou me elogiando, que eu pegava e achava a coisa mais linda do mundo e pegava o violão e fazia música. Na carta dela? Na carta dela, não, no bilhetinho, na cartinha, no textinho. Ela me mandava textos que ela escrevia, uns eu achava, é pra mim ou não é? Acho que é. Bom, é lindo, vou fazer uma música. E a gente emplacou, Só Hoje, Mais Uma Vez, a Carta de Amor, né? Que é o que eu também não entendo. Essas 3 músicas juntas são uma coisa muito forte. E as mulheres se identificam muito, apesar de serem cantadas no masculino. Transformei para o masculino. Claro, né, bebê? Foi escrito por uma mulher, a mulherada lê, ouve a música e faz, olha que sofrimento, olha só o que a menina passou. Só que eu vou fazer uma justiça. Ele pegou e nas letras dessas músicas, ele assinou junto o nome da Fernanda. Isso que eu ia estar olhando agora. Ela é uma das compositoras da música, porque o Rogério, vamos lá, né? Ele não é um cara, né, que vai fazer uma sacanagem. Ele foi lá e falou, ó, ela colaborou, ela deu ideias muito boas, ele roubou, na verdade, essas ideias, mas ele foi lá e colocou ela como compositora das músicas, né? As coisas mudaram hoje com a tecnologia, mas receber carta era uma coisa linda, não era? Maravilhosa. Era maravilhoso. Bilhetinho, chegava em casa, um bilhetinho. O abrir, você começar a ler e você imaginar o que a pessoa tá sentindo na hora que ela tá escrevendo, é muito lindo. Isso você não tem... Eu tenho uma história boa do Rogério Flauzino. Ele fez uma tatuagem sem saber que tinha feito. Tipo, se beber não case. Ele foi para um show, fez o show, bebeu um pouco. Quando acordou no outro dia, ele tem até hoje, gente, essa tatuagem. A tatuagem é um ralo tatuado no cotovelo.
Quando ele acordou, o cotovelo estava doendo. Quando ele olhou, tinha um ralo. Ué, como assim? Ele não lembra, ele não sabe o que aconteceu. Ele acordou com um ralo tatuado no cotovelo. Caçarola! Ele não sabe até hoje por que um ralo. Como é que foi feita essa tatuagem? Imagina o tanto que ele tinha bebido, né? Tava anestesiado. Agora eu entendo o teor das cartas que a Fernanda mandava pra ele. Fernanda, tu sofreste, mulher. É isso. Agora, gente, teve um famoso, continuar falando de amor, e esse famoso, ele decidiu renovar os votos de casamento, só que na festa vem algo inusitado. É isso. 3 ex-mulheres na festa? Como assim? Só as ex-mulheres encheram a festa. É. Caçarola! 3. 1, 2, 3? 1, 2, 3 e a atual. E fora a atual. Então são 4. 4, uma atual Atual e 3 e 3 ex-mulheres. E ó que tem umas ex-mulheres que Deu confusão, faltaram. não? Tem umas que faltaram. Tem mais gente ainda? É que só foram 3, mas podiam ter ido mais. Mas de que a gente tá falando? Quem? Tá falando do empresário e apresentador Roberto Justus. O Roberto comemorou o aniversário dele, ele fez 70 anos, e também renovou os votos de casamento com a atual mulher dele, a Ana Paula Sibert. Foi uma cerimônia linda em São Paulo, um festão que teve a presença de 3 ex-mulheres do Roberto Justus. A Adriane Galisteu, que ele ficou casado só há alguns meses. A Ticiane Pinheiro, que ele ficou bastante tempo tem uma casado. filha Tem com uma ele aí. filha, a Rafinha, Rafinha. que não quer mais ser chamada de Rafinha. Rafinha disse pra mim que ela cresceu, agora ela é Rafaela, tá? E a Sasha Schizman, Essa eu não conheci, que é linda, elegantérrima, simpaticíssima, mãe aí da filha do Roberto, né? A Fabiana, que enfrentou um câncer recentemente. E a Galisteu foi acompanhada do marido dela, o Alexandre Iotzi, né? A Adriane e o Roberto foram casados aí por 8 meses, de 98 a 99. Foi Eu rápido, fui nesse né? casamento, fui cobrir esse casamento Sério? como repórter. Eu não tinha sapato pra entrar, eu tinha ido com o sapato errado. Me emprestaram o sapato pra porque entrar. tem que ter sapato certo? É porque era social e eu cheguei lá achando que eu tava cobrindo De a pênis. festa do boi, Festa da entendeu? uva. Festa da uva. Cheguei lá, era chique, me emprestaram o sapato. E aí, eles não tiveram filhos, né? A Adriane e o Roberto, mas tem uma amizade bacana. A Ticiane, que foi junto com o marido, com o César Tralli, e com a filha, né? Que eles têm que ela teve com o empresário, a Rafaela, que tem 15 anos. E a Sasha, que foi casada com o Roberto por 9 anos e é mãe da Fabiana e do Ricardo, os filhos mais velhos aí do apresentador. A festa aconteceu em um casarão no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Parecia um conto de fadas, tinha flor pra tudo que é lado. Festa milionária, show da Ivete Sangalo, tá, Nossa, Brasil? que isso? Ivete Sangalo. Sério? Eu achei que era um pagodão. Isso. Gente, e o buffet, eu fiquei sabendo que era um negócio, você ia gostar muito, era um buffet italiano. Ai, que maravilha. Massa e comida Nossa. italiana até você não aguentar mais. Diz que tinha comida, olha, até você não aguentar de verdade. Caçarola. 70 anos do Roberto e mais aí a celebração da renovação de votos, né? Ele renovou os votos com a Ana Paula, eles estão juntos desde 2015 e são pais da Vicky. Olha quanta flor, eu tô gente. Curioso. Queria saber quem faltou. Quem faltou? Aqui eu dei falta, sim. Da Eliana, por exemplo. Teve um teretetê com a Eliana, vocês lembram? É, isso aí. Entre esses casamentos, o Roberto teve alguns relacionamentos. E eu dei falta da Eliana. Eu olhei e falei, a Eliana não foi, olha. Será que ele sossegou agora? Roberto, sim. Eu acho que sim. De verdade, eu acho que a Ana Paula, linda. ele achou a cara metade dele, assim, é isso mesmo. Mas o que tinha de flor, ela acabou com o estoque de renda do mundo no vestido dela. Não tem renda pra nada hoje, gente. Pra nada. E as flores também, eles acabaram com o Olambra inteiro. Não E se tem nada. existia alguma rusga, só o show da Ivete já valia um tratado de paz. A hora que a Ivete mandou um arerê, ficou tudo bem. Tudo bem, e acabou. Acabou, tá todo mundo feliz. Roberto é bilionário, todo mundo gosta dele. É assim, né? É. Se ele fosse pobre, você acha que ia ter esse monte de gente lá? Eu ia falar isso. Se fosse pobre, às vezes mulher tava num programa de televisão brigando pela pensão alimentícia. Que delícia. Tinha parecido. É isso, para. A trilha sonora ia ser outra. Para. O Roberto é um cara legal, bilionário, todo mundo se gosta. Mudar de assunto, mas continuar falando de coisa interessante, gente. Lombardi, a gente estava hoje falando de respeito com professores. E eu acho que respeito ele se estende. Se você fosse um cantor de música italiana e por um acaso jogassem água no palco, o que você faria? Se tivesse calor, eu ia até agradecer. Mas e se não tivesse calor? Você acha desrespeito com o artista? Eu acho com total desrespeito. Para, né? Eu ia ficar louco da vida. Porque
teve um cantor famoso aqui do Brasil que foi no famoso ou ela ou eu, com uma fã que se excedeu lá no palco, é isso, Keila? Pois é, a fã Quem é o passou aí cantor? do limite, né? Quem é ele? O cantor, gente, foi o Pablo. Sabe o Pablo da Da sofrência? Sofrência? Esse mesmo, ó. Ele falou água pra mulher, eu tô indo embora. Né? Ele mandou isso aí, ó. Estou indo embora ou você tá indo embora, né? Foi isso que ele disse pra Foi. mulher. Ele perdeu completamente a paciência, se irritou durante um show lá em Alegrete, no Piauí. E ameaçou deixar o palco depois que uma mulher que tava na plateia jogou alguns objetos e jogou até cerveja no Pablo. Sacanagem, hein? O Pablo parou de cantar e exigiu que os seguranças retirassem a mulher da plateia. Ele ficou chateado com a fã, bravo mesmo, que estava visivelmente alterada e disse: ou ela sai ou eu saio do palco. E ele ainda reclamou: olha, a mulher não tá parando em pé, gente. Já jogou 2 objetos aqui, não aguenta, beber não bebe. Vamos ver esse momento do Pablo aí durante o show que ele parou tudo e deu ultimato. Tem? Solta aí. Ou ela sai ou eu saio do palco. Caramba, o programa 50 em pé, caramba, bagunçando a festa, cara. Ainda me molhar de cerveja é complicado. Já jogou 2 objetos Viciado, o aqui. cara tá com calor, ainda vai lá. Por Mas favor. cerveja, pocheira. Obrigado. Já estamos tirando ela dele. Gente, obrigado. Misericórdia. E não foi só Não um aguenta beber, objeto. não bebe, Você né, vê gente? que ele tá indignado mesmo. Ele tá indignado, O gente. artista entra no palco, já vai entrar todo molhado de cerveja, já jogou o objeto aqui, pelo amor de Deus. Bora cantar? Tá todo mundo pronto? Eu acho que para um artista chegar nesse ponto, ele tava muito cansado da situação. Não, e é isso, né? A mulher foi convidada a sair pelos seguranças, ele continuou o show, o cara tá lá se apresentando. Desculpa, é uma falta de respeito você ser atingido por bebida, por objetos. A gente já viu isso acontecer algumas vezes, às vezes machuca o cantor. Não é assim que Isso funciona. aconteceu com o noivão de 2025, o Amado noivão? Batista. Amado Batista, verdade. Jogaram gelo, depois jogaram lata aí na Praia Grande, aqui em São Paulo. Não, Vocês eu- sentiram alfinetada, Não, noivão, né? noivão, Vocês é sentiram a verdade. alfinetada Eu senti do Lombardi, eu também né? senti aquele momento venenosa do Lombardi. Aquela alfinetada com classe Lombardi de ser. Não, vem cá. Sem nenhum constrangimento, sem nenhum ciúme, eu não tenho ciúme de nada, não tenho inveja de nada. É isso aí, Lomo. Mas é muita melancia pro caminhão. Não foi eu que disse isso, não, hein? Lombardi. Ele hoje tá que tá. É isso, ele tá que tá. Mas, ó, Pablo, você tá certo, viu? isso aí. Quem tá atrapalhando o show, sai. Para. Vai encher o saco de outro, não vai encher o Se saco você aqui. foi lá pra acompanhar o show, você respeita o cantor. É isso. Isso não é gostar do cantor, isso é desrespeitar. Isso aí. Por favor. Agora, Keila, tudo termina em pizza? Frustração acaba em pizza? Olha, por aqui sim, né? Ah, é? Bastante. 80 pizzas até? É pizza, hein? É pizza. É, 80 caçarola. pizza aqui. Quantos pedaços tem cada pizza? E 8. 12? 8 a 12, 8. né? Tem umas, a grande maioria é 8. 8. Dá bastante pizza, hein? Você em casa entendeu, né? Porque quem é a cantora que decidiu surpreender os fãs distribuiu pizza para quem tava lá na frente do hotel a madrugada inteira, o calor inteiro. E parece que ela apareceu agora na sacada, é isso? Então tô falando que ela deu uma parecidinha, mas veja bem, é uma cantora internacional, tá todo mundo maluco com a chegada dela Sim. aqui, né? Eu tô falando da Lady Gaga. Ela fez alegria. Os fãs ficaram felizes porque Lady Gaga não tinha até então aparecido na sacada pra dar um oizinho desde que ela Nem desceu lá no nada, Rio. né? Mas ela enviou pizzas pra quem tava acampado do lado de fora lá em Copacabana, no hotel onde ela tá hospedada no Rio, né? A Lady Gaga enviou caixas de pizza pra frente do hotel. Ela tá hospedada pra um show que vai acontecer amanhã. Não, mentira, sábado, né? E os fãs estavam esperando por um aceno da artista, mas tiveram que se contentar aí com as pizzas, né? É isso. Eu sei que o noivo dela apareceu um pedacinho dele na janela, mas a Lady Gaga, minha filha, a Lady Gaga até agora não tinha dado Tá nem, gaga mesmo, né? não tá nem aí, mandou pizza. Eu tenho uma teoria. A galera tava a tarde inteira cantando na janela Enchendo o da saco Lady lá, Gaga. né? Ela, dá pizza, manda esse povo comer pra parar de O povo cantar. mastigando, ia ficar com a boca fechada, comendo, parava de cantar. Agora vem cá, Keila. eu, Keila Lombardi, a gente falou da fã que jogou coisa no Pablo lá. A pessoa chega no Brasil, a pessoa tem uma tatuagem com o nome Rio, em homenagem ao Rio. A pessoa, eu não sei nem se é o nome ou se é o símbolo do Rio de Não, é Janeiro. o Rio na nuca. É o Rio na nuca, É, né? na nuca. A pessoa manda apagar a luz do aeroporto quando chega. Pra não ser fotografada. Entra pela porta dos fundos pra ninguém ver. É isso aí. Não aparece na janela. Não. Tá fazendo suspense, eu até entendo que existe toda uma
teatralidade em cima disso, da personagem. Ela nem que ela é. precisa, né, pra fazer tudo pra isso. criar, eu acho que Ela não cria... precisa fazer isso. Se eu sou eu, não tô lá, eu devolvo a pizza, me desculpe. Primeiro que você não ia estar lá na porta, né? Jogando, claro que não, mas sabe, tá tapando a boca das pessoas lá dá comida pra esses pobres aí. Para com isso. Vai devolver por quê, Lombardi? Pizza de graça, na beira da eu praia. queria ver a mulher lá, acabou. Os caras querem ver a mulher, não querem comer pizza. Sei lá, parece pra mim também. Tem gente que acha um gesto generoso, Eu não pra acho, mim eu parece não acho. migalha. Eu também Parece acho. que eu tô aqui Concordo, te assino esperando. embaixo. E sabe quando você vai visitar o parque e tem os patos e você joga pão? É isso. Você jogou pão pros patos. Eu não sei. Só de raiva, ninguém tem que ir no show da Lady Gaga. Vai ter 2 Mas de milhões graça, de pessoas. É de graça? Tanto que gerou ciúme na outra que fez ano passado o show, você viu? a Madonna. Lançou um documentário gratuito pra tentar tirar o público. Madonna ficou com ciúminho do sucesso que a Lady Gaga tá fazendo na vida. Falou assim, aqui ó, eu bombei mais que você. E foi lá e lançou o documentário. Na véspera do show. Essas Tome coisas, ele. ó, tudo uma puxa o cabelo da outra. Terminou em pizza? Terminou. Sei lá. Será que era de marguerita? Se fosse de eu ia pegar marguerita, um eu até pedacinho. ia tentar. Ó, Mas e olha, se for não. a pizza do hotel, porque a pizza desse hotel aí, ó, pega um pedaço. Você sabe quanto isso, tá? custa a pizza desse hotel? Sim. R$350. cara. 300. Bem, pelo menos murrinha ela não foi. Eu tô achando que a pizza era do hotel. Não, mas deve estar na Ela conta foi da mó produção. Da produção, nem aquela que pagou aí. né? Eu pegava um pedaço. Se fosse do hotel, eu pegava, me dá um pedacinho, que eu não vou assistir você, mas me dá um pedacinho. Vamos para um outro assunto que também tá deixando a internet empolvorosa, gente. Tem um famoso que fez uma revelação, eu vou dizer bombástica aquilo, porque envolve uma tragédia. Nossa, é uma história triste, né? Ele era amigo, esse famoso, gente, ele falou que era amigo do João Paulo, que fez dupla com o Daniel, sertanejo. E disse que poderia ter impedido a morte do cantor. Como assim, Keila? Que declaração forte essa, Muito. né? É uma história que me chamou a Um peso atenção. porque e um na peso na consciência, consciência, inclusive. né? Imagina você conviver com isso. Então, Dionísio, quem contou isso foi o Rick, que também é famoso, gente. Faz dupla com o Renner. É, o Rick que faz dupla com o Renner. Ele deu uma entrevista para o jornalista André Piunti e contou que não consegue aceitar a morte do amigo João Paulo, que fez dupla com o Daniel. Por quê, né? Ele explicou isso. Porque no dia que o João Paulo morreu, o Rick foi convidado para ir no show deles, né, do João Paulo e Daniel, em São Caetano do Sul. E ele disse que se tivesse ido, o João Paulo não teria pego a estrada de madrugada e sofrido o acidente de carro que o vitimou. Porque os dois ficariam no hotel compondo, como eles já fizeram outras tantas vezes. Vamos ver o Rick explicando essa história. Solta aí. O João Paulo, a gente não tinha... E quando a gente descobriu mesmo, assim, afinidade musical, né, cara, era um negócio impressionante. E o João Paulo, ele tinha um negócio que era interessante, que às vezes eu tava viajando, minha mulher me ligava, falava, adivinha quem tá aqui? No seu escritório, lá em cima, com o seu violão. Ele ia lá pra casa e ficava com o violão, pegava meus violão, as coisas. Quando ele morreu, vocês eram próximos ainda? Muito. Era amigo muito. também? Inclusive quando ele faleceu, eu fiquei muito tempo... eu não consegui aceitar porque ele tinha me pedido para ir, né? Naquele show que eles fizeram lá, acho que São Caetano. Eu não lembro. Eles fizeram um show um dia antes da morte dele, né? Eles fizeram um show e um dia antes, não, na noite que antecedeu a morte dele, ele tinha me pedido para ir. E se eu tivesse ido, com certeza a gente teria ficado no hotel compondo. Ele não teria ido embora, né? Porque tava voltando para Brotas. E ele voltou de madrugada, ele saiu para ir embora e acabou acontecendo o que aconteceu. Olha que loucura essa história, Imagina né? carregar isso com E você pensar nisso, porque realmente eles compuseram várias coisas juntos e eles costumavam fazer isso. Quando ia para rodeio ou para show que todo mundo ia fazer, eles ficavam depois os dois compondo, porque era a oportunidade que eles tinham de se reunir. Como tem uma agenda muito atribulada, os cantores não conseguem se encontrar. Sim. Então é a oportunidade do cara de ficar compondo com aquele que é um bom parceiro musical com ele. Então ele deve pensar nisso, né? E para quem não lembra, o acidente aconteceu em 97. Se eu não me engano, eles tinham acabado de fazer um show em São Caetano do Sul, o Daniel e o João Paulo. O Daniel ficou comemorando o aniversário dele com as fãs. Verdade. Elas montaram uma festa para ele lá na cidade. E ele quis voltar para casa. E o João Paulo decidiu voltar para casa e nesse trajeto termina acontecendo ali na rodovia dos Bandeirantes esse acidente que vitimou o carro capotou e pegou fogo, né? Pegou fogo. Capotou, Ele é um carro de luxo, inclusive.
a empresa que veio de fora da França, ou da França ou da Alemanha, para verificar o que tinha acontecido. E houve um processo longo, que acho que não sei se até hoje está correndo o processo aí para indenização. E eles estavam no auge mesmo, assim. Era quando, sabe, a dupla tá, todas as músicas bombando, era muito... Era sucesso. Era sucesso, muito triste. Muito. E, gente, tem um outro cantor, aliás, tem uma cantora famosa que decidiu quebrar uma tradição em casamentos. A internet já tá levantando... Eu vou deixar a Keila primeiro explicar quem é. A Você famosa já tá é essa rindo, daqui. né? É porque tem uns comentários na internet... Ele tem cara de bonzinho, mas ele não é bonzinho. Quem é o cantor? Bonzinho. Não é bonzinho, nada que ele começou a notícia já dando risada, falando que a internet tá falando, olha lá. É não, gente. Olha lá. Eu apenas sou um bom leitor de internet, tá vendo? Sabemos. Gente, conta logo quem é e o que ela vai fazer. Depois eu explico a notícia. Bom, vamos lá. A cantora que ele tá falando, que o Dionísio tá falando, que a internet tá falando, ela disse que não vai seguir uma tradição clássica do casamento. Ela vai se casar com um produtor musical. Eu tô falando da Selena Gomez. Selena Gomez deixou os fãs curiosos. Por que ela não vai fazer isso, né? E ela contou que não pretende fazer aquela tradicional primeira dança com o noivo quando se casar. Ela vai se casar com o Benny Blanco, que é o produtor musical, e diz que sabe aquela dança que a noiva dança com o noivo no casamento? A primeira dança? Ela disse que não vai fazer isso. Ela explicou que tem um plano alternativo para esse momento, que geralmente é reservado ali aos noivos. Ela disse que, primeiro, ela não vai fazer isso porque é tímida. Gente, ela é cantora, dançarina e atriz e diz que é tímida, mas vamos lá, a gente tá acreditando. E ela deseja substituir a valsa do casal por uma homenagem especial ao avô materno dela. Isso eu achei bonitinho. Sim. Carinhosamente chamado de papa por ela, né? De papai. A Selena explicou que o avô nunca teve chance de levar a mãe dela pro altar e quer proporcionar pro avô uma experiência que ele não teve. Então ela vai trocar essa dança com o noivo, com o Benny Blanco, por uma homenagem ao avô nesse momento tão especial do casal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Você podia fazer os dois, né? É claro, você entra com o teu avô e vai lá e dança com o teu marido. Qual o problema? Pois é. Os amigos do Dionísio na internet, o pessoal que o Dionísio acompanha na internet, estão dizendo que a Selena tá com um pouco de vergonha desse noivo dela. Sério? Que é meio uma mistura de Bussunda com Ronaldo Fenômeno, né? Ele é um cara legal pra caramba. Ele é um gênio da música. Gênio da música. Justin tá aí pra dizer que ele é um gênio da música. Vários cantores famosos só existem porque esse cara existe. Porque ele é um gênio. Ele é um gênio. Um gênio como produtor. Mas assim... Inclusive, ele Só deu porque ele o é pontapé feinho? inicial na carreira dela. Não tem uma beleza externa. Cara, mas você casa com feinho. Você casa com feinho e não quer dançar com feinho? Para com isso, cara. Acho um absurdo. Vai dividir, Você a vida com o feinho. Você acha que o veneno e isso vem da legião de fãs dela. Você acha que eles estão certos? Que ela pode estar com vergonha? Não, acho que não. Se você vai dividir a tua vida com o feinho, a cama com o feinho, que vai dar dançar beijo com o no feinho e não quer sair dançando com o feinho. Vai fazer tudo com o feinho, não vai fazer uma valsa com o feinho. É verdade. Eu tô com Lombardi. Não tem muita explicação essa história. Os fãs estão dizendo outra coisa. Os fãs estão dizendo. O que é, Dionísio? Medo de julgamento no futuro. Ai, que isso? Sério? Usar essas imagens contra ela. A rede de fã tá dizendo que podem usar isso contra ela no futuro. É mesmo? Então ela quer produzir o menor número de imagens possível? Dá um banho de loja no cara, pô. Nossa, Lombardi, esse aí precisa de um temporal de loja, não é nem um banho. Cair aquela chuva do século. Gente, vamos mudar de assunto pra gente não ser condenado? Eu falei que você ia se arrepender disso. Meu Deus. Não, ele não é bonito, mas ele é legal. Ele é legal. O importante, gente, eu sempre digo isso, a gente faz essa brincadeira, mas o importante é aquilo que está dentro, é o que vem no coração. É o que leva a pessoa a viver com alguém para a vida. A gente está fazendo esse momento descontraído só para rir, para brincar. Existem uns comentários que eu acho pesados na internet. Não tem nada a ver, né? Mas sabe quem tem que decidir isso? Coloca a foto deles dois aqui de novo. Os dois. Decidiram casar. Mistura de Bussunda com Ronaldo. Fenômeno é demais, hein? O Lombardi estragando o momento. Um momento. Eu tentando fazer. Tá vendo? Momento. Eu tentei. Mas sério. Selena, desejo felicidade. É isso que eu desejo para qualquer um, em qualquer momento da vida. É isso aí. Não dá vocês, viu? Agora vamos falar de uma coisa séria, gente, mas ao mesmo tempo. Um cara de quem eu sou muito fã.
E todos que somos. A história dele passou, eu acho que momentos de muita provação, de muita tribulação, principalmente depois da doença. O Arlindo Cruz, gente, ele está internado no centro de terapia intensiva de um hospital. O sambista, o Keila, ele já vinha desenvolvendo um quadro de pneumonia. Isso se agravou. Ele foi levado para o hospital, mas ainda precisa ficar lá mais tempo, Keila. Pois é, o Arlindo Cruz, gente, ele está internado, né, na CTI de um hospital lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele está com pneumonia e os fãs estão preocupados, né? Segundo o médico, o doutor Euso Matar, que cuida aí do Arlindo, ele está clinicamente estável, o Arlindo, com sinais vitais, pressão arterial, respiração sob controle. Mas ele fez o alerta de que essa estabilidade não significa que o Arlindo Cruz está fora de perigo, principalmente por conta do histórico de saúde dele, né? O Arlindo sofreu um AVC hemorrágico, né, em 2017 e vive com diversas sequelas desde então. A assessoria do cantor disse que ele segue sob cuidados, agradeceu a oração e a torcida dos fãs. Então é isso, talvez qualquer outra pessoa com pneumonia pudesse ser liberada para que terminasse o tratamento em casa. No caso dele, como ele tem muita, né, ele é muito debilitado, teve vários problemas, muitas sequelas, ele precisa ser acompanhado de perto, porque a história pode ficar realmente gravíssima. Então fica aqui nossa torcida para o Arlindo melhorar. Para quem não sabe, o AVC hemorrágico, eu conheço bem muito isso, porque eu enfrentei isso, não comigo, é o devastador. Ele é devastador. Ele sobe o sangue para o cérebro. Explode uma veia, aí a pessoa fica com uma parte do corpo paralisada, perde a fala, perde a memória. Perde algumas funções, né? É exatamente isso. Olha, realmente é triste. Complicadíssimo, é triste. né? E fica deitado o tempo inteiro, na cama o tempo inteiro, pode ter uma série de sequelas. Entre elas a pneumonia, né? Por conta... Vamos além torcer de para todos que os problemas saia, de né? pele, as escaras que surgem, as feridas que surgem no corpo. São gente, vários problemas. É uma série de provações e privações, inclusive a família sofre junto. Muito, com certeza. A gente deseja muita energia positiva para você, Por isso que eu Arlindo. acho, você falou em escara, durante 12 anos eu cuidei, foi minha mulher, não teve uma escara sequer. Caramba, Lombi. Porque você tem que ficar em cima. O tempo inteiro. Cuidar o tempo todo. Isso, e aí se alivia quem está deitado em uma cama torna durante menos anos difícil, e né? anos. Complicado, Lombi. É uma situação muito, muito difícil, como Arlindo, ele disse, de provação. A gente está orando por Isso você, aí. muita luz e muita força para a família também. É isso. Agora, Keila, quem é o famoso que faz terapia todos os dias e não sou eu? Não é. Disse que é muito desorganizado, também não sou eu, e que tá precisando de ajuda? Precisando de ajuda o tempo todo, Quem é né? o Porque faz cantor? terapia todo dia, né? E é desorganizado? E é desorganizado. Não sou eu. Olha isso, gente. Esse famoso explicou que ele é tão desorganizado, que o que ele precisou para dar um jeito na rotina dele é fazer terapia todos os dias. Mas por que isso? Todos os dias Felicidade da esse terapeuta. moço fala com o terapeuta. Porque senão ele fica perdido. Ele diz que fica perdido se não tiver uma pessoa para dizer para ele o que ele tem que fazer. Eu vou contar quem é essa pessoa. Eu acho Fiquei ele curioso. um gênio, de verdade. O comediante e ator Eduardo Sterblich. Sério? Sério. Eduardo Sterblich, ele falou que acha que é maluco. Mas sabe como é que ele sabe que ele não é maluco? Porque o maluco não sabe que é maluco. Então, se ele tá pensando isso... É maluco, ele não é maluco. Ai, meu Deus. Eu achei, assim, a consideração... Sabe que eu até pensei nisso? Falei, às vezes eu me acho maluca, mas como eu tô pensando isso, então eu não sou maluca, porque senão eu não tava pensando. É isso. Mas o Sterblich diz que precisa pelo menos uma pequena conversa com o terapeuta todos os dias. Olha, eu aconselho a casar com uma terapeuta, então. Sairia mais barato, mais né? fácil, né? Mas aí Todo tem a dia. questão de ética, não pode atender. É verdade, né? Não pode atender. A terapeuta vai poder atender. Familiar, não pode atender. Mas ele casou com a Luíse, que é tão doidinha quanto ele. Então imagina esse casal, como é que deve ser, hein? A Luíse junto com... Eu amo os dois, adoro e acho o Sterblich. Posso falar, gente? Muita gente conheceu ele como Fred Mercury prateado, Sim. de um antigo programa de humor, em que ele atormentava a vida dos famosos, fazia um monte de palhaçada. Mas esse moço é dono de um humor diferenciado. Como ator de drama, ele manda muito bem. Ele mostrou que sabe cantar, dançar, sapatear. Ele é completo e eu acho ele um gênio. Então, talvez ele precise de ajuda para organizar toda essa genialidade na cabeça dele. É isso. Dizem que as mentes mais criativas
tem exatamente esse problema com São organização. barulhentas. São barulhentas. São barulhentas, então às vezes precisa cara desorganizado é horrível, né, cara? É difícil uma pessoa pelo amor de Deus. O Lombardi tem uma cara daquela pessoa que vai lá e empilha o lápis. Não, eu tenho minhas gavetas assim, se mexer, mexeu na gaveta. Não, mexeu. Sério, porque, homem? porque eu tenho tudo... Tem cara de quem vai jantar com você, aí você deixa seu garfo atravessado Ele assim, aí ele vai lá e... Ai, meu Deus, como ele é chato! Isso aí eu me pego fazendo muitas coisas. Inclusive, eu uma loja, eu tava numa loja, o tapete Você arrumou o tapete não, da eu loja? ia arrumar, falei, não posso arrumar. Olha lá, ele deve guardar. Aí falei pra vendedora, ó, o tapete tá fora de ordem. Ele foi lá e falou pra Eu vendedora. não arrumei, mas também não deixei barato. Ele guarda as cuecas em ordem de cromática, assim, azul mais claro. Não. Ah, vocês não são bons, não. Não, eu gosto das coisas certinhas. Minhas roupas são organizadas por cores. Claro. Ah, não, Dionísio. Aí vocês estão falando do establishment. Ai, meu Deus, como ele é chato! É isso. Gente, mas vamos falar de casais apaixonados? Vamos. A Camila Queiroz e o Kleber Toledo, ela contou como se apaixonou pelo Kleber. E é uma história, gente, que eu achei interessantíssima. Porque tem a história da ponte, do famoso Cupido. Conta pra gente. Alguém que vai lá e dá aquele empurrãozinho na turma que quer pular do precipício, né? A pessoa quer pular e fica alguém lá e ajuda, né? Mas é isso, né, Dionísio? A Camila Queiroz, que eu acho belíssima. Pensa numa moça bonita pessoalmente, viu? Ela é bonita de verdade, tá, gente? Com maquiagem, sem maquiagem, é bonita. Sem filtro, bonita. E ela começou o romance dela com o marido, o Kleber Toledo, durante ali uma novela. E durante uma entrevista ao pod delas, ela contou como é que os dois se conheceram nos bastidores dessa novela em 2016. A Camila revelou que estava em outro relacionamento. Olha a bomba. Quando alguns colegas de novela começaram a dar aquela forcinha, aqueles colegas de novela que você quer que pegar fogo. Colega tudo, né? mesmo? Colega mesmo. E queriam que ela namorasse o Kleber. Quem incentivou essa formação de novo casal foi o Ari Fontoura. Ah, seu Ari, influenciador, seu Ari Fontoura. Elizabeth Savala, que todo mundo conhece. E Rosi Campos. Ó, 3 poderosos da dramaturgia, né? Um tempo depois, a Camila entrou em crise no namoro e ela contou ali pra maquiadora da novela. Aí a profissional foi lá e pediu pro Kleber consolar a Camila Queiroz. Eita. Então, Camila... quem não ia querer consolar a Camila Queiroz, né? Então, o Kleber Toledo foi lá e deu um beijinho no pescoço dela. No pescoço, cara? Que isso? E sabe o que ele falou? Que ele era o primeiro da fila. Vamos ver a Camila contando. A minha maquiadora, eu desabafava muito com ela, né? E aí, quando eu terminei esse meu namoro, que eu fiquei muito arrasada, eu desabafava muito com ela e ela ia lá pro Kleber e contava. Aí ela falava assim, Kleber, a Camila não tá bem. Kleber, a Camila terminou o namoro, vai lá consolar ela. E ele estava louco em mim, né? Aí o Ari Fontoura ia falar pra ele, olha, você e a Camila fazem um par tão bonito. A Elizabeth Savala ia falar pra ele, olha, você e a Camila são tão bonitos juntos. Então as pessoas à nossa volta, que não era ninguém mais, ninguém menos do que a Ari Fontoura, Elizabeth Savala, Rosi Campos. Apenas. Sabe, Du Moraes. Elas ficavam, sabe, nossa, vocês são tão lindos juntos. Imagina vocês juntos. Nossa, vocês são lindos juntos. E eu arrasada depois de um fim de um namoro, desabafando pras pessoas que eu não tava bem. E elas iam contar pra ele. E aí... ele chegou um dia, deu um beijinho no meu pescoço e falou, eu sou o primeiro da fila, tá? Eu arrepiei inteira e eu registrei a informação, né? Falei, tá bom, vou lembrar disso, né? Vou lembrar disso. Depois eu falei pra ele, falei, tô solteira, tudo bom? E ela nem fica vermelha contando, né? Não, né? O problema nem foi o arrepio. Deu um beijinho no pescoço. Arrepiou. É isso, né? E ele é... Vamos lá, né? E ela é uma bela mulher, né? Ela é linda. E ele também, né? Ele é lindo. Eu ia levantar uma polêmica com ela. Que lá vai. Eu prefiro ela sem maquiagem. Eu acho que ela é tão verdade, bonita é verdade. no natural. E ela é branquinha, É, né? tão bonita ao Eu a natural. encontrei que eu às recentemente. vezes a acho mais bonita sem maquiagem do que com maquiagem pesada. Né, você tem razão. Ela é muito bonita dos dois jeitos, mas eu encontrei recentemente, ela tava naquele momento moletom, cabelo preso, Bem sabe? isso. Falei, olhei pra ela e falei, nossa, ela é bonita de qualquer jeito, Eu né? já vi no aeroporto também. Bonita demais. E ele também, né, gente? Vamos combinar que Kleber daria perfeitamente pra ser o namorado da Barbie. Ele é aquele... E a partir de agora a gente pede o patrocínio de uma rede de óticas para a nova lente da Keila. Não, você não acha que ele poderia ser o namorado da boneca? Não, é bonito, Kleber. Um cara feio pra caramba. Feio?
O Kleber é feio. Não, sério, dá uma olhada. Olha o maxilar dele. Que maxilar? Que maxilar, vai olhar no maxilar do cara. Tem que a queixada dele, olha o queixo. Gente, ele é bonito. Eu vou falar pra vocês que ele é bonito, a Camila. E o maxilar do Lombardi? É maravilhoso, ó. Ai, sou lindo. O Passaia que acha que tem o maxilar do George Clooney. Depois da gripe. Depois da gripe, o Passaia Quem Passaia? Ele, viu? E o pior, ele acreditou. Ele acreditou. Cada um. Gente, tem outras notícias das celebridades no seu celular. Você sabia disso? Não sabe? Pega aí o celular, abre a câmera, aponta aí para esse QR Code que está aparecendo na sua tela, segue o canal do WhatsApp do R7 Entretenimento e receba as notícias dos famosos e outros assuntos na palma da sua mão. Com a Keila, com a nossa Fabiola, com as venenosas do Brasil inteiro, todo mundo junto para atualizar você das fofoquinhas. Será que eu posso dizer isso? Fofoquinhas? Fofoconas. Pode, super fofocas, é isso. Sabe qual era o apelido do meu pai? Qual? Eu acho que eu herdei. Mário Fofoca. Mário Fofoca, ó. Porque ele usava um paletó, aquele paletó xadrez do Mário Fofoca. Ah, mas era bom, aquele paletó eu gostava. E sabia de tudo antes de todo mundo. Tipo isso que você vai ver agora com exclusividade pra você. Você vai conhecer agora a história de uma musa dos anos 90. Todo mundo conheceu ela, mas que chegou a morar na rua e foi internada em um hospital psiquiátrico. Hoje está fazendo isso, ó, vendendo empadas que aprendeu a fazer com a mãe quando ainda era criança. Quem é? Quem é? Você vai descobrir na reportagem. Regininha Poltergeist divulgou nas redes sociais o novo trabalho. Comigo não tem tempo ruim assim para trabalho. Desde pequenininha, minha mãe fazia as empadas, eu pegava e vendia no portão de casa. Ela viveu intensamente os anos 90. Eu tive tanta coisa na minha vida, eu fui dona de 5 apartamentos, carros. A trajetória de Regininha Poltergeist é marcada por altos e baixos. Da fama repentina aos dias atuais, ela chegou a morar nas ruas e no ano passado foi internada num hospital psiquiátrico. Eu nunca imaginei de ser internada na minha vida. Carioca do Meier, zona norte do Rio, Regina Soares estudou balé clássico por mais de 10 anos. Chegou a atuar como professora, mas a carreira no mundo artístico surgiu de forma inesperada. Anos 90. O rock brasileiro estava em alta, num cenário de muita inovação. Bailarina profissional, Regina foi convidada a participar das apresentações do cantor Fausto Fawcett. A jovem fez sucesso nos palcos e em programas de TV. Era eletrizante, como se dizia na época. E logo veio o nome artístico, Regininha Poltergeist. Eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha 19 anos. Na época eu era muito nova, né? Então era uma brincadeira. O próprio Fausto sempre falou, vai começar a festa. Aquele jeito deles. Já famosa, fez vários trabalhos como modelo. Eu trabalhei e ganhei bastante dinheiro. Regininha também participou de filmes, contracenou com artistas famosos. Não entendi. Esse não é um cachorro? A chegada do filho fez Regininha dar uma pausa na carreira. É muito difícil trabalhar no meio artístico tendo que cuidar de um filho sozinha, que eu que tinha que levar para a escola, buscar e sair, fazer compras, trabalhar. Eu que criei meu filho sozinha. Em 2021, já longe dos holofotes, Regininha voltou a ser notícia. Passava por dificuldades financeiras. Acabei indo parar num posto de gasolina e fiquei lá por uns dias. E quem conseguiu me ajudar a sair daquela situação foram meus fãs. Regina alugou um apartamento, mas logo depois voltou a morar com o pai. Eu usei dinheiro para muitas coisas, né, que trouxeram benefício e retorno. E, ajudei minha família, né? Usei para muitas coisas com relação ao meu filho. A gente só dá valor mesmo depois que a gente perde. No ano passado, preocupou os fãs novamente quando foi internada num hospital psiquiátrico.
ela prefere não entrar em detalhes. É algumas coisas que eu não queria ter feito por conta da criação e da minha essência. Eu queria ter dado continuidade aos meus estudos, na faculdade, né, de jornalismo, que eu comecei e não pude terminar, né, mas nunca é tarde. Eu estou com 53 anos, eu acho que enquanto a gente está vivo, tem gente com 80, 70, 80 na faculdade, enquanto a vida, a esperança. Há cerca de um mês, Regininha decidiu começar um novo negócio. Recorreu a uma antiga tradição de família. Eu mesma nunca imaginei de fazer uma empada tão gostosa, porque minha mãe, que sempre foi muito elogiada nas empadas e conhecida aqui no bairro, né? Todos os dias, Regina e o pai, seu Nelson, saem com a mesa e as empadinhas, que já estão conquistando uma nova clientela. Uma delícia. Muito boa. Tá aprovada? Tá aprovada. Sempre para alguém e compra. E tem os empadões também, várias pessoas me encomendam. Quero trabalhar, poder cuidar do meu pai. Meu pai tem 82 anos, então só tem eu para cuidar dele. Não tem outra pessoa. E ela já faz planos para o futuro. Às vezes o negócio começa pequenininho e vão conhecendo, vai aumentando, o negócio vai crescendo, aí abre uma loja, né? Vai ampliando, daqui a pouco tem a franquia. Regina diz que está cuidando da saúde. O brilho de antigamente está voltando aos poucos. Eu voltei a treinar, eu faço musculação aqui numa academia aqui perto, que aliás eu tenho que pintar o cabelo, né? Tá parecendo um branquinho aqui que eu nem gosto. O Domingo Espetacular preparou uma surpresa. Eduardo é amigo e fã da ex-bailarina e decidiu dar uma repaginada no visual de Regininha. Toda mulher gosta de ficar e estar bela. Então, acho que para ela, nesse momento agora, vai deixá-la mais feliz para receber, para que daqui a pouco ela consiga abrir uma loja, né? Quem sabe um restaurante, a Regininha das Empadinhas. Olha que legal. Agora sim, Regininha está pronta para se reinventar. Beleza. Tá, meu bem. Importante de tudo é não desistir e continuar tentando. O que move o mundo é exatamente a força de viver e eu torço para que isso possa acontecer com a Regininha também.